Eu sou a Caroline Cipriani e esse é o Wine Now, o podcast que dá voz às mais incríveis histórias e conexões do mundo dos vinhos. Juntos, vamos percorrer o caminho para você aprender a conhecer, degustar e escolher seus vinhos. Diego, sejas muito bem-vindo ao Wine Now. Quer dar um alô para os apreciadores do vinho? Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui, meu nome é Diego Bertolini, sou um pé franco da Serra Gaúcha, que além de admirar esse setor da produção, sou literalmente apaixonado pelo mercado de vinhos. Então, um brinde a vocês aí. Diego, para iniciar então aqui o nosso bate-papo, eu quero que tu compartilhe conosco como que inicia a tua jornada no mundo dos vinhos e o que te inspirou a dar esse pontapé inicial. Bom, vamos lá, Carol. Eu nasci literalmente como pé franco, sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Hoje fazem 2 anos que eu moro em São Paulo. E a minha jornada com o mundo do vinho, ela começa literalmente com dentro da cultura, né? No tal do nepotismo da Serra Gaúcha. A minha mãe é Pisato, né? Então não precisa nem falar, tá? Prima do Plínio da Vinícola Pisato. O meu tio é Angeben, né? Fui colega do Maurício Salton, do Jones Valduga, né? Então nascido entre muitos produtores de vinho e o meu primeiro suco de uva, né? Foi o meu primeiro tangue uva foi vinho, água e açúcar, né? Então a gente criou, foi criado dentro de uma base produtiva e eu literalmente acompanhei muito a evolução da vitivinicultura no Brasil. Posteriormente, a minha família foi sócia de uma vinícola, né? Minha família é lá do setor metalúrgico, né? Que é muito bacana entender porque o ecossistema da produção de uva de vinho no Brasil, ela envolve não só o produtor de uva, mas o produtor de móvel, que o móvel começou por causa dos barris. O setor de metalurgia também começou, né, com a tesoura de poda, com arcos de cintas de barris, né? Então a indústria e todo o protagonismo da Serra Gaúcha, ela tem como matriz a uva e o vinho. E minha família, ela vem do setor moveleiro, metalúrgico, e aí a gente inicia, né, no final da década de 90, né, na transição de uma crise para uma ascensão, né, a gente inicia como sociedade, né, numa vinícola com meu tio, que é o Idalêncio Francisco Angeben, que foi um dos primeiros funcionários da Chandon no Brasil, da década de 70, juntamente com o Idalêncio Francisco Angeben, e eu começo, né, a trabalhar dentro de uma vinícola com 14 anos, né, e fiz as minhas primeiras safras, comecei a interagir, e aí literalmente fiquei apaixonado por esse mundo do vinho, né, e aí seguiu aí uma história de hoje de mais de 25 anos no mercado de vinhos, com alguns, né, alguns ciclos muito importantes, porém, o primeiro dele foi a paixão por essa bebida, que é uma bebida mágica. Então, ela começa nesse, né, dentro de um ecossistema, dentro de uma região produtora, e hoje né, ela se passou por vários ciclos e hoje eu continuo trabalhando no mercado de vinhos porque literalmente fui picado por essa mosquinha do vinho. É uma bela trajetória. E aqui tu, estudando, né? Então aqui a tua trajetória, um pouco da tua trajetória profissional, tu menciona ter ajudado mais de 4.000 empreendimentos, né? Empreendedores a se desenvolver nesse ramo. Tu pode compartilhar conosco qual é a estratégia que tu acredita ser mais eficaz para um bom desenvolvimento dessa trajetória? Tem uma Bom, estratégia que tu bom, vamos traça? lá. Eu acho que, o primeiro ponto é a gente entender, primeiro, né? A gente só consegue transmitir conteúdo pelo que a gente vivencia, né? E a minha trajetória no mundo do vinho ela começa na parte produtiva, né? E eu atuo nesse mercado há mais de 20 anos, mas quando a minha família a gente foi sócio de uma vinícola, a gente se deparou
por uma revolução vitícola na Serra Gaúcha, né, onde a gente foi um dos pioneiros, junto com a Moët Chandon, na Serra do Sudeste. Tá? Então, a gente inicia um projeto vitícola na Serra Gaúcha, na Serra do Sudeste, onde a gente desenvolve vinhedos lá na Serra do Sudeste. Só que o grande ponto, a gente foi um dos que era hoje ainda existe a vinícola, né? A Vinícola Anguebe, foi um dos primeiros vinhos brasileiros a entrarem na carta da Mistral. A Mistral hoje é uma das principais importadoras de vinho no Brasil, Luiz Pato, Catena Zapata, entre outras vinícolas, e porém a identidade do vinho brasileiro era outra. E aí a gente fechou um contrato de exclusividade com essa grande importadora, pensando, não, a gente tem o melhor produto, né? A gente estava trabalhando, né, com uma questão qualitativa, a vinícola se localizava no Vale dos Vinhedos, tinha um terroir novo, com um grande propósito de produto, né? Em 2001, com o nosso primeiro vinho, ganhou a Avaliação Nacional de Vinhos, que é não é um concurso, né? Uma seleção de vinhos, ficou entre os 15 vinhos representativos da Avaliação Nacional de Vinhos. E aí, teoricamente, era tudo certo. O que aconteceu? A gente quebrou a vinícola, né, porque essa importadora não dava vazão à nossa produção. E aí foi o meu ciclo profissional, ele inicia voltado a... Opa, peraí, eu já fui picado por essa mosquinha do vinho e agora eu preciso me orientar ao mercado. Eu preciso saber vender esse produto para eu me manter nesse mercado. E aí, posteriormente, começa a minha trajetória. Eu começo a trabalhar como estagiário na Cooperativa Vinícola Aurora, trabalho 5 anos, terminei como gerente nacional de on-trade, de uma das maiores vinícolas hoje brasileiras em relação ao volume, que também tem como grande pujança o suco de uva. Posteriormente, fui da primeira turma da SPM, do curso de pós-graduação em marketing do vinho, conheci o Carlos Paviani, iniciei um projeto no Instituto Brasileiro do Vinho, juntamente na construção de um projeto que era a promoção do vinho brasileiro no mercado local, né, e trabalho mais 8 anos do Instituto Brasileiro do Vinho, né, juntamente num consórcio vitivinícola no mercado nacional e internacional, nos últimos 4 anos trabalhando muito forte no mercado internacional, sempre orientado ao mercado. E aí chega, né, Carol, esse ponto de como foi impactado esses 4.000 negócios. Foi através de entender que essa bebida, ela não é apenas o líquido que está, né, não é o mosto da uva, não é o tempo de envelhecimento, a barrica de carvalho, ela depende também de uma força de vendas, né? Ela depende de essa matriz produtiva saber vender. Porque eu passei por todo esse percalço, né? Minha família passou de desenvolver, elaborar o melhor produto, né? Em relação ao nosso microclima, terroir, mas não ter a competência para vender. E aí fui buscar durante muitos anos, né, essa experiência trabalhando como executivo de vinícolas e também no Instituto Brasileiro do Vinho. E aí eu comecei lá no final de 2019 um projeto, né, com o intuito de qualificar empreendedores do vinho, sejam eles e-commerces, lojas de vinho, a se aperfeiçoarem na cultura do vinho para não apenas respeitar o produto, mas saber vender. Porque a gente conhecer sobre vinho, ok, né? Eu acho que a gente nunca vai aprender tudo sobre essa bebida, mas, né, técnicas de venda, saber precificar, né, entender todo esse complexo de carga tributária do Brasil, técnicas de venda do digital, do físico, né, e transmitir isso aí. E aí, nesses últimos 4 anos, a gente desenvolveu, né, o Grupo Venda Mais Vinho, um ecossistema onde a gente já qualificou mais de 4.000 lojas, e-commerces, bares e restaurantes importadoras para ganharem eficiência na venda dos seus produtos, né? E eu fico muito feliz e muito realizado de ter impactado, né, de ter abençoado a vida de muitos negócios, né, e ter auxiliado também a construir, porque a minha principal missão e a missão do Grupo Venda Mais Vinho, né, é construir a cultura e disseminar a cultura do vinho no Brasil através, né, da profissionalização do setor transformador, que nada mais é
né, os empresários do vinho. Bacana. Como é que tu vê a evolução do mercado de vinhos brasileiro aqui nos últimos anos? Tu se refere ao vinho brasileiro ou à categoria de Não, vinhos? ao nosso mercado aqui interno, como que tu vê a evolução? Bom, o mercado de vinhos hoje no Brasil ele está literalmente em metamorfose, né? O mercado de vinhos, principalmente na pandemia, ele tem uma grande revolução. O Brasil foi um dos países que mais cresceu, né, nos últimos 4 anos. Hoje, 60% do consumo na América Latina, né, da importação de vinhos da América Latina representada pelo Brasil, tá? E também a cadeia produtiva, né, tanto de vinhos no Brasil, ela vem crescendo. Nos últimos 6 anos, foram 122 milhões de litros a mais comercializados, né? Então, o Brasil hoje ele é um dos mercados mais assediados. Por quê? Né? A gente tem uma crise vitícola na Europa. Países como Chile e Argentina estão com consumo interno em queda, como a Europa também está com consumo em queda, e estou falando em volume, Sim. porém em valor eles continuam crescendo, né? Porque cada vez mais consumidor de vinho, tanto em países mais maduros em termos de consumo per capita, eles estão bebendo melhor, mas menos em volume. E o que acontece no Brasil é as duas coisas. A gente está crescendo em volume e em valor. Por quê? A gente tem uma camada de consumidores regulares no Brasil que estão bebendo melhor. Um dado que eu passo para ti, Carol, é que nos últimos 3 anos a venda de vinhos premium e super premium cresceram, triplicaram. Tá? O que é vinho premium e super premium? Vinhos comercializados na ponta acima de R$ 120. E também os vinhos de entrada, que são aqueles vinhos principalmente vendidos até R$ 69 na ponta, etc. Vinhos basicamente vendidos no canal de off-trade, que é no supermercado, também crescem, né? Então, a gente tem aí uma introdução e de novos consumidores, dados da Wine Intelligence, que é uma empresa de pesquisa, uma agência de pesquisa focada em estudos do mercado de vinho, né, que o Brasil, em 5 anos, cresceu de 21 milhões de consumidores regulares para 51. Ou seja, a gente mais que dobrou. Sim, Hoje o sim. Brasil tem uma Itália de consumidores regulares. Então a gente tem muita oportunidade, e na última ProWine, hoje eu tive uma reunião com a Wine South America também, a feira crescendo, que é uma feira que vai ocorrer em maio no Brasil, com o Marcos, com a Lu, com a Jussara, mostrando que cada vez mais os produtores internacionais, os produtores brasileiros estão investindo, não só do Rio Grande do Sul, mas a gente tem sudeste do Brasil, centro-oeste, Cerrado, desculpa, do Brasil, investindo na produção, porque a gente tem grande oportunidade de crescimento, não só na base de consumo, porque o nosso consumo per capita no Brasil é de menos de 3 litros por habitante ano, comparado ao Uruguai 50, Argentina 22, Argentina 26, Uruguai 22, ou seja, a gente tem grande oportunidade de crescer o consumo na base, mas também esse consumidor regular que tem maior nível de consciência. Vamos conversar um pouquinho, a gente introduziu ali, mas agora eu queria que tu explicasse sobre o grupo Venda Mais e quais são as soluções que vocês oferecem para esses empreendedores. Bom, o Grupo Venda Mais Vinho, ele é um ecossistema, né, de negócios com o intuito de qualificar o transformador, né? O que é o transformador? É o agente que está na ponta vendendo vinho, né? Hoje no Brasil a gente tem, né, tanto a ABS, que faz um trabalho incrível na disseminação não só de profissionais, mas também de consumidores, porque muitos consumidores finais fazem um curso de sommelier para conhecer mais de vinho e consumir, né? Tem a Enocultura também, que faz um trabalho muito bacana, entre outras escolas no Brasil que fazem um trabalho. Porém, o Grupo Venda Mais Vinho, ele é muito orientado, né, a CNPJ, que são CNPJs que trabalham com uma categoria de vinhos, sejam ele um e-commerce, uma loja de vinho, que eles
precisam, né, um amparo em relação a saber como precificar, como construir um planograma efetivo. O que é o planograma? Uma distribuição dos vinhos lá na ponta, né? Treinar a sua equipe para estímulo de vendas, né? Desenvolver estratégias do digital, seja ela tráfego, conteúdo nas redes sociais, trabalhar a multicanalidade, ou seja, nós estamos focados no empreendedor com o intuito de respeitarmos essa bebida, né, levarmos o conhecimento na medida certa, mas dar ferramentas para que esses profissionais se rentabilizem, porque o vinho, entre os alcoólicos, é a categoria que mais proporciona margem. Eu falo que o vinho não é bebida alcoólica, o vinho é um alimento, mas dentro dos alcoólicos, legislação brasileira, ele é o produto que mais proporciona margem, né? Então, a gente educar e ensinar empreendedores, né, que possam apostar na categoria de vinhos e eles se rentabilizarem, ampliarem as vendas e, consequentemente, a missão do nosso grupo é potencializar e construir a cultura do vinho no Brasil. Porque, Carol, hoje eu sou conselheiro da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Apenas 10% dos bares e restaurantes do Brasil tem vinho na carta. Então, esse é o nosso propósito, né? A gente aumentar esse share percentual para qualificar cada vez mais restaurantes vejam a oportunidade de se rentabilizar com vinho e o vinho que o vinho esteja mais perto de mais consumidores. Então, esse é o nosso propósito, né, de transformar empreendedores e transformar a cultura do vinho no Brasil. E dentro desse ecossistema de soluções que vocês criaram, como que impactou, como que foi esse impacto de crescimento nos negócios? Olha, hoje a gente vem cada vez mais desenvolvendo, qualificando empreendedores. Hoje eu tenho mais de 200 mentorados dentro das nossas soluções. Só de mentorados são 200, nós temos mais de 300 CNPJs dentro do nosso ecossistema, né? E a gente vê que os profissionais que estão sendo orientados, que estão sendo profissional, porque uma coisa que eu sempre falei, né, e foi um trauma, como eu falei um pouquinho da minha história, né, o vinho, ele tem muita paixão, o vinho, ele tem muita tradição, só que a gente precisa, o vinho, além de toda essa questão o meu pai sempre falava uma coisa para mim, né, que ele comentava, que o vinho tem muito mais bordado do que colcha, né? Então, o que quer dizer isso? É que o vinho, ele tem todo um glamour por trás, porém, quando a gente leva para a seara dos negócios, a gente tem que ter muita racionalidade. Racionalidade de saber como precificar, de como saber vender, né? Então, a gente levar essa racionalidade, né, para um negócio. E isso faz com que, né, essa transformação a gente leve competitividade para esses negócios. Então, desde treinamentos efetivos em venda, né, treinamentos de precificação, além de compras coletivas de embalagem, de Coravan, compras coletivas de vinho, fazendo com que esse empreendedor compre melhor e venda melhor, né? Porque o lucro de qualquer negócio de varejo, de compra e venda, está na compra e na venda. Então, a gente proporciona também um ecossistema de compras coletivas, ou seja, comprando esses 300 revendedores de vinho, comprando coletivamente, eles têm uma redução de custo e, consequentemente, né, uma maior margem. E é esse o nosso papel, de levarmos soluções para que esse empresário seja mais efetivo em estratégias de venda, mas também compre melhor. E falando assim da tua jornada ao longo de todos esses anos, quais foram assim uns grandes desafios que tu consegue colocar nessa balança, assim? Teve os desafios da tua família, que com certeza te agregaram e tu aprendeu muito com isso, mas na jornada do Diego, assim, quais os desafios que tu traz assim contigo? Bom, vamos lá. Começa, lógico, com ele. Esse foi o primeiro, né? E eu sempre falo, né? Eu sou cristão e a gente sempre fala, né? Que a gente precisa passar por desertos,
e isso nos traz muita musculatura, né, para desenvolver, né? E eu acho que esse foi o primeiro ponto, o primeiro ciclo de eu realmente me encontrar como profissional, né, como pessoa muito jovem e sou grato a Deus, né, por desde jovem entender que o vinho era a minha paixão e minha vida, né? E aí decidi e ter clareza na minha trajetória. Mas o segundo ponto, né, foi quando eu inicio na cooperativa Vinícola Aurora, que é uma cooperativa, uma vinícola, é entender que um setor produtivo precisa se orientar ao mercado. Normalmente, uma vinícola, ela sabe produzir. O enólogo, que é o proprietário da vinícola, ele está apaixonado pelo território, ele tem um apego emocional pelo território, pelo produto que ele vende, né? Mas, quando a gente vai para a seara de mercado, a gente tem que tirar essas vendas da paixão e se orientarmos a mercado, porque hoje o Brasil, a gente compete com Chile, com Argentina, com Espanha, né, com Itália, com vinhos do mundo inteiro que têm um background, eles têm uma jornada muito mais, né, um histórico muito maior que o Brasil, e que o Brasil hoje, ele é, diríamos assim, está engatinhando comparado a grandes players do mundo do vinho. Mas o segundo ponto foi quando, né, nessa trajetória da cooperativa Aurora, de estar presente juntamente com representantes comerciais, estar presente na ponta, ou seja, né, ouvir muito o garçom, ouvir muito o vendedor, o comprador, né, o promotor de venda que repôs o vinho na gôndola e a gente levar uma solução orientada ao consumidor. Por quê? Normalmente na roda de sommelier a gente ouve muita coisa bacana, mas o mercado lá na ponta, esse Brasilzão, ele é totalmente diferente. E aí, quando a gente vai para o mercado e volta para dentro de casa, né, hoje 60% do vinho no Brasil vendido é vinho meio seco e suave. 52% do mercado de espumante é moscatel. E aí, moscatel, às vezes, muito sommelier torce o nariz, mas é o que vende e é um produto genuíno, com nível de qualidade lá em cima. E às vezes a gente foca muito na questão, né, qualitativa do produto, ou o empresário se orienta ao que ele gosta, ele quebra, porque o mercado é totalmente diferente. Sim. Então, essa trajetória de busca de informação, de ter uma escutativa da ponta, posteriormente entrar no Ibravin e iniciar um processo, né, de 2008, de construção da imagem do Instituto Brasileiro do Vinho, da categoria de vinho brasileiro, foi foi um aprendizado muito grande, porque a gente vê que a gente tem muita coisa, né? O Brasil ainda é um país muito jovem, né? Evoluiu qualitativamente, foi absurdamente, mas a gente vê que tem uma trajetória ainda grande a seguir comparado a outros produtores. Aproveitando esse gancho do que tu estavas falando agora, então, quais as tendências tu observa no mercado que podem impactar, então, o futuro do setor? Olha, eu vejo assim uma das coisas bem pontuais, né? Eu dei uma palestra agora na ProWine em São Paulo, aqui na ProWine em São Paulo, né? Que foi basicamente o que a gente está degustando aqui. Esse ano, 8%, o vinho branco cresceu 8 pontos percentuais. Se a gente analisar historicamente, na década de 80, 70% do vinho que era comercializado no Brasil era vinho branco. E aí, pós paradoxo francês, que foi o paradoxo que mostrou que o vinho tinto fazia bem à saúde, esse mercado inverteu. Ficou uma venda de 75% tinto e 25% brancos e rosés. Tá? E eu vejo que uma grande tendência é o crescimento de vinho branco. Primeiro, né, um aquecimento global que favorece muito a questão produtiva no sul do Brasil, mas cada vez está mais quente. A janela de inverno vem reduzindo. Então, o vinho branco, com o clima tropical do Brasil, ele tem tudo a ver.
tá? Porque é um vinho mais fresco, um vinho mais leve. E um outro ponto também que a evolução qualitativa dessa categoria foi estratosférica, né? Hoje, o Chardonnay mais comercializado no Brasil é brasileiro, né? Nós temos, por exemplo, Alvarinhos, né? O vinho verde português vem entrando com muita força no Brasil, Pinot Grigio, italiano, né? Sauvignon Blanc, tanto da Nova Zelândia, né, que vem crescendo. Eu estava vendo um dado hoje de manhã que a Nova Zelândia dobrou nesse primeiro semestre a exportação para o Brasil, né? Então a gente vê um ganho de comercialização de vinho branco. Chablis não tem mais allocation, que é estoque dos grandes produtores destinados para a América do Sul, ou seja, tanto de vinhos brancos de entrada como de alta gama, é uma categoria que eu vejo que tem um grande potencial. Indo nessa tendência também os frisantes naturais, né, que entra numa questão de custo-benefício, né, e espumantes principalmente de moscato, variedades aromáticas como Trebbiano, Malvasia, né, levando muito frescor, baixo álcool, que é outra tendência, né, mundialmente, né, de vinhos menos alcoólicos, né, low calorie, low carb, né? Então, são alguns movimentos que levam a essa ascensão da categoria de vinhos brancos, que, na minha opinião, é hoje uma das principais tendências e porta de entrada para novos consumidores. E como que tu enxerga a questão da tecnologia e das inovações nesse contexto? Olha, a gente vê assim muitas coisas acontecendo, né? Primeiro, a gente vê inovações em relação a mercado, mas principalmente inovações em relação à produção. E tanto de vinhos de entrada como de alta gama. Eu vou dar um sinônimo de uma variedade, e até vou dar um exemplo aqui, né, de um produto que é um dos meus mentorandos, né, enfim, um dos clientes meus, que é essa categoria de frisante. É trabalhar embalagem juntamente com tecnologia. Tá? Aqui é um vinho moscato, um vinho super aromático, um vinho com a graduação alcoólica média baixa, né? E aí a gente começa a ver a tecnologia na produção. Porque o moscato normalmente era um produto que ou fazia moscatel ou era vinho, entre aspas, de mesa. Porém, tem um potencial enológico absurdo. E aqui, esse produto, né, que há 5, 6 anos atrás era vendido como custo de vinho de mesa, ganhou medalha de prata no IWC, que é um dos principais concursos internacionais em Londres. E esse produto, por exemplo, que é a base de moscato também, ele é um frisante natural feito à base de mosto de moscato, né, com uma curadoria de embalagem, que é muito bacana, levando o conceito internacional de low álcool, menos de 8% de álcool, mas levando, né, embalagem, inovação, tecnologia dentro da garrafa, mas também mercadológica. Ou seja, né, eu acho que as inovações elas estão dentro e fora da embalagem. E fora da embalagem, principalmente essa multicanalidade, cada vez mais com o digital estando forte, né, para estar alcançando novos consumidores. E agora compartilha conosco os teus planos futuros para o grupo Venda Mais Vinho. E isso, quais são os planos futuros? O que, que vocês pretendem oferecer mais para os empreendedores? Quais são as próximas tendências, inovações dentro do grupo? Quais são as novidades que podem estar surgindo por aí? Vamos lá, nós temos uma missão muito clara, né, desde o início do nosso negócio, que é nós abençoarmos a vida de muitos empresários e a gente ampliar a cultura do vinho do Brasil através de empreendedores, né, ampliando estratégias de venda. Agora, a gente, nos últimos 4 anos, ficamos muito focados no segmento de varejo especializado, sejam ele e-commerces, social commerces, que são empreendedores do digital que vendem pela rede social, ou uma loja física, ou um bar de vinho. E agora nós estamos entrando muito forte,
né, juntamente com uma grande parceria com a Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, para qualificarmos, né, 950 mil restaurantes no Brasil que não tem vinho na carta. Então, essa é a nossa missão, é o nosso grande passo, né, de a gente cada vez mais, né, continuarmos desse movimento, né, de ampliarmos e aperfeiçoarmos o profissionalismo de varejos no desenvolvimento do seu negócio, mas nos orientarmos muito para o segmento de alimentação fora do lar, que ele dá o tom, né? E, qualificar um restaurante que ele pode ganhar muito dinheiro vendendo vinho em taça, que hoje o vinho branco é uma tendência e ele pode estar competindo e tirando 5, 10% do market share da cerveja, a gente vai ter um consumo per capita, né, dobrado. Se a gente tirar 5% do market share da participação do mercado da cerveja, com vinhos brancos aromáticos, com rosés, espumantes, a gente vai ter um mercado, a gente vai dobrar o consumo. Então, essa é a nossa missão, é qualificar o transformador, é qualificar o garçom, é desenvolver esse mercado para que a gente esteja com o vinho mais presente no ponto de venda. E não só no ponto de venda, né, na Padre Chagas, mas que ele esteja na comunidade, no posto de conveniência, né, em diversos níveis de bares e restaurantes, né, para gerarmos mais acessibilidade e democratizarmos literalmente o bom gosto do Brasil através da cultura do vinho. E é um número bem expressivo, né, Diego? Tu vê, assim, que é um trabalho que ainda precisa ser muito divulgado e uma conscientização muito grande, porque é um número assustador, né? De quanto que isso tem que ser trabalhado e expandido ainda agora, que tu trouxe essas referências aqui no programa para compartilhar aqui conosco. Não é uma corrida de 100 metros rasos, Não, é uma maratona, é né? uma maratona. E a gente foi o primeiro player do mercado a levantar essa bandeira e tomara que outros levantem essa bandeira, porque mais empresas estando no mercado, trabalhando, qualificando, né, desenvolvendo o setor, mais o setor cresce. Esse setor tem que ser mais unido, né, enfim, se unir mais em relação ao desenvolvimento, porque nós temos hoje um consumo de menos de 3 litros, gente. As cervejas são 62 litros per capita, o destilado são mais de 8 litros, então a gente tem tudo para fazer. Então a gente precisa de mais soldados, mais profissionais que ecoem essa voz do vinho e abracem essa bandeira do desenvolvimento da cultura do vinho. Porque não é apenas a cultura do vinho, é uma cadeia produtiva. É o produtor da uva. A Serra Gaúcha são 14 mil famílias que dependem disso. São é logística, é empresas de garrafa, rótulo, é um ecossistema que se desenvolve através do vinho. E a gente vê, né, o Rio Grande do Sul que foi impactado com essas enchentes, o quanto afeta, né, a questão do enoturismo, que ele desenvolve não só a vinícola, ele desenvolve o motorista de táxi, o motorista de Uber, o garçom, o bar e restaurante. Então a gente tem uma cadeia produtiva toda que depende de uma matriz que é o vinho. Então, como eu falei para vocês que a Tramontina, que é uma das empresas mais bem-sucedidas brasileiras, não só no mercado nacional, mas internacional, ela inicia fazendo uma tesoura de poda. Primeiro instrumento que a Tramontina faz foi uma tesoura de poda de videira, e a Grandene, antes de lançar a Melissa, ela faz palha de garrafão, mostra o quanto o vinho ele tem como importância na matriz produtiva, não só do setor direto, mas principalmente do indireto. Então, é algo que a gente não tem, não é mensurável o quanto o vinho impacta na sociedade, na economia e no desenvolvimento não só do estado do Rio Grande do Sul, mas do Brasil.
Olha, Diego, a gente vai agora, estamos nos encaminhando para o fim, para o nosso Wine Drops. Nós poderíamos passar aqui 3 dias conversando. Foi uma verdadeira aula. Eu estou impactada com esse projeto. Eu gostaria de, mais para frente, depois desse projeto implementado e em desenvolvimento, que nós fizéssemos mais um podcast para que tu trouxesse aqui para nós, dividisse aqui conosco os impactos, tanto positivos quanto até adversidades que possam surgir, porque a vida é feita disso, né? Nem sempre são só flores, mas eu tenho certeza que vai ser um impacto muito produtivo, que essa divulgação vai ser incrível, que as pessoas serão impactadas positivamente, como deve ser, e que esse projeto que tu estás desenvolvendo e vai executar vai ser justamente o que o setor precisa, e quero que tu voltes aqui, compartilhe isso conosco, e quero saber se tu está preparado para nós iniciarmos o nosso Wine Drops. É só uma brincadeira. É só para dar uma descontraída na seriedade do nosso papo. Vamos lá. Um vinho que tu recomendaria para quem está começando a explorar o mundo dos vinhos? Frisante meio seco, esse aqui, ó, Miles. Baixa graduação alcoólica, um vinho que tem 12% de gramas de açúcar por litro, pouco álcool, leve, fresco, boa acidez e para beber de literalmente guti-guti. O Diego tem um vinho do coração? Nebbiolo. Sou Nebbiolo lover. Nebbiolo lover. O Diego, um conselho que o Diego daria para os novos empreendedores que estão surgindo aí? Seja mais racional e menos emocional. Um lugar que quem ama vinhos tem que conhecer. Toscana. Uma experiência inesquecível relacionada ao vinho. São tantas emoções. Dirigir no motorhome no Douro. Só compartilhando momentos e dicas incríveis aqui. Então é isso. É isso, Diego. Foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer estar te conhecendo, ainda que nessa primeira oportunidade de maneira online. Pessoal, nos sigam nas redes sociais, compartilhem esse episódio, sigam o canal e continuem assistindo o Wine Now. E assim encerramos mais um episódio do Wine Now. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse episódio com seus amigos e ajude a nossa comunidade a crescer. Até o próximo episódio e lembre-se, cada taça conta uma nova história. Saúde!